Bom dia. Muito bom dia, Ronaldo Santana, bom dia ao Cauã, toda a audiência do Hora da Cidade, um prazer estar aqui contigo de novo, Ronaldo, melhoras pra ti, agora falando no ar, é um prazer te ter de novo aqui na programação. Sim, tivemos ontem essa manifestação, tá? Primeiramente aqui quero fazer um pedido de desculpas para a audiência, porque eu errei. Em dado momento ali, já no fim da transmissão, cheguei a passar a informação ao vivo, lembrando que estávamos ao vivo, a única rádio da cidade ao vivo no momento da manifestação. Cheguei a dizer que estávamos com 150 pessoas no centro de Tubarão. Quero dizer que eu errei e o pico da manifestação concentrou 100 pessoas. Sim. Errei por 50, tá? Agora... mas aí alguém pode aqui dizer que não, mas foi muito mais pessoas, ou não chegou a tudo isso. Bom, aí eu recomendo a essas pessoas que consulte as fontes, Assessoria de Júlia Zanata e Polícia Municipal. Quem me passou essa informação foram essas duas fontes, que o pico da manifestação bateu 100 pessoas, e claro, né, porque o pessoal um pouco chegava, depois ia embora, depois chegava mais um pouco, então... juntou ali cerca de 70 no pico 100 pessoas, claro, sem considerar os que estavam no veículo transitando. Aí a gente vai bater os 150, mas errei por algumas dezenas e tá tudo bem. No entanto, ainda assim é muito mais fácil falar, né, que não tinha 150 na hora que eu passei do que ficar ali 2 horas cobrindo o evento, né? Isso realmente é bem mais fácil, mas tá tudo certo. Até porque os carros estavam passando, tu não sabe se faziam parte da manifestação ou estavam circulando por conta própria, para fazer alguma coisa, né? Os veículos até é difícil, não dá nem para contabilizar, Ronaldo, porque de fato foram vários veículos, tá? Que passaram ali, um horário de pico, né? Não poderia ser diferente. Claro, o pessoal vai aderindo ao movimento, vai buzinando. Em questão de pessoas mesmo, então, a informação que a gente tem, né, junto aí às fontes oficiais deste evento, então, que o pico juntou 100 pessoas e eu divulguei um pouquinho mais, mas não foi nada, obviamente, sem intenção nenhuma, nem nada disso. E, aliás, nós estávamos cobrindo o evento, né, diferente de outros veículos que estavam participando da manifestação porque queriam manifestar, né? Nós estávamos apenas num trabalho jornalístico e tentando trazer as informações de forma mais precisa. Colocamos o prefeito Sorato falando conosco ao vivo, colocamos o senador Jorge Seife, também falou conosco ao vivo aqui na Rádio Cidade, e a Júlia Zanata, que ela foi a grande líder do movimento, tá, Ronaldo? Ela já, um dia antes, já fez um movimento muito similar, que inclusive juntou um contingente de pessoas também muito similar em Criciúma, e ela repetiu esse movimento aqui em Tubarão na noite de ontem, tá? E ela foi a grande líder do movimento, porque quando ela chegou, de fato, ela que trouxe assim já mais pessoas com ela, chegou ali dando bandeira, dando cartaz, então ela que foi o centro ali, ela que estava organizando de fato, puxando esse movimento e sempre conversando com o pessoal nos veículos. Até teve uma hora ali que eu fui corrigido, né, que eu falei, a Zanata também vai atendendo os condutores no trânsito. Não são condutores, são manifestantes. Bom, né, se eles estão atrás de um volante dirigindo, eles, além de manifestantes, também são condutores, né? Não, e como foi o horário de pico, normalmente não quer dizer que as pessoas fossem especificamente para participar. Estavam indo para casa, voltando para casa, quer dizer, não dá para ter essa divisão específica, né? Não dá, mas justamente mesmo, né, talvez alguns que não sabiam... Pelas imagens, muito pouca gente, eu achei. É claro que, como eu te disse, né, Ronaldo, teve um momento ali que juntou um pico de pessoas, e aí aglomerou bastante, assim, né, ali em frente à Casa da Cidade ficou bem lotada, mas foi um movimento que demorou um pouquinho para engrenar, porque no primeiro momento tinha informação que seria entre 5 e 5 e meia, lá na Praça 7 de Setembro. Por algum motivo, talvez... E aí não é uma informação, é uma possibilidade, devido à proximidade com o hospital, né? A Júlia falou isso. Pois e aí foi deslocado, saiu lá da Praça 7 e veio aqui para a Casa da Cidade um pouco mais distante, né? E de fato, a gente teve esse buzinaço assim acontecendo na noite de ontem em Tubarão. E aí fica o destaque também, né? Essas lideranças políticas, querendo ou não, são, né, políticos que representam Santa Catarina e estavam aqui em Tubarão. Senador Jorge Seife cumprindo a agenda, depois aderiu ao movimento. A Zanata, então, que já estava pelo sul fazendo essas manifestações, também fez aqui em Tubarão, o Ronaldo. O Júnior Ferreira diz o seguinte: professor, eu acho que faltou mais divulgação. Muitas pessoas não sabiam.
Né? É verdade. E o Sandro Cardoso Manuel diz o seguinte: bom dia, a força que vocês fazem para não dar credibilidade a esse movimento é incrível. Desculpa, eu não estou fazendo força, eu estou constatando o que eu estou vendo nas imagens. Vamos ver quando for manifestação da esquerda, se vai ter o mesmo peso na voz e nas considerações. Com certeza. Olha, se tiver, eu vou olhar as imagens e dizer, pouca gente nas imagens. Desculpa o ouvinte se a gente está cometendo alguma coisa errada, mas se a ideia fosse não dar credibilidade, eu não tinha ficado ontem 2 horas ao vivo, e recomendo que confira o Jornal da Rádio Cidade, edição das 17 horas, de quarta-feira, dia 23 de julho, que está no nosso YouTube, com várias inserções ao vivo, inclusive botando as autoridades para falar aqui ao vivo. Claro. Então, assim, a gente cobriu o evento e, de novo, a minha parte é fazer uma cobertura jornalística. Claro. Não tem que apoiar lado A ou lado B, e enfim, o ouvinte tira a conclusão que bem achar e tá tudo certo. Mas falar que a gente tá fazendo força para um lado para o outro, se estivesse, não tinha ficado 2 horas ali cobrindo o evento, né? Não, e outra coisa, nós estamos fazendo a cobertura jornalística. Tá? As imagens não mentem. O depoimento do Matheus até contradiz o que a gente vê nas imagens. Teve um mau horário. Sim, teve um horário que teve um contingente maior. Pelas imagens aqui era muito pouca gente, mas que depois concentrou num horário específico. Isso. Muito bom. Matheus Machado, muito obrigado. Não, fica a recomendação aí para o ouvinte, por favor, siga acompanhando a Rádio Cidade, acompanhe os desdobramentos, acompanhe o nosso portal SC Todo Dia, vai na live, porque ali dá para ver, né, claro, aqui a gente trouxe trechos específicos, né, mas ali na live eu tava ao vivo, então a gente mostra todo o panorama, mostra que claro. Era difícil até de falar, porque era muito barulho, a gente botou as autoridades ao vivo, então assim, acompanha ali na live, tira as conclusões, comenta lá, tá tudo certo, mas a gente tava ali, a única rádio da cidade que estava ali, inclusive, né, então, ao vivo no caso, né, então assim, acompanha lá, porque a gente fez todo o material, tudo completinho aqui na Rádio Cidade, viu, Ronaldo? Valeu, Ronaldo. Obrigado, Matheus Machado, bom trabalho. O Sandro Cardoso Manuel diz o seguinte, não, dá para ver até na entonação da voz de vocês.